Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração, a sua vida, a sua família. Como é bom hoje, primeiro domingo do mês de janeiro do ano de 2023, quando estamos aqui reunidos de forma online, você participando aí na sua casa, seja onde você estiver, nós estamos juntos em adoração ao nosso Deus, relembrando as bênçãos de Deus no ano de 2022 e também apresentando diante de Deus as nossas vidas, diante de todos os nossos propósitos, com todos os nossos projetos, suplicando a direção, a bênção e a condução do Espírito Santo de Deus sobre todas as coisas. Que este ano de 2023 seja um ano muito especial para você, um ano diferente de todos os anos que você já tenha vivido na sua vida. Um ano em que a presença de Deus se manifeste de maneira poderosa e graciosa na sua vida e através de você. Nós vamos participar deste culto juntos, online, e hoje, às 19 horas, nós estaremos presentes aqui na igreja, cultuando ao nosso Deus, às 19 horas, louvando, bendizendo, adorando aquele que é o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos louvar e vamos bendizer o nome do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido.
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a hora que nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-los a um tempo de oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine, nos dê graça, condições de compreendermos a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Escritura é inspirada e é a verdade, e ela nos instrui nessa hora, Pai. Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor venha nos conceder a graça de compreender a mensagem do texto bíblico e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, dos versículos 5 a 9. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 9. Esse é o texto que nós vamos ler para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer.
Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois quero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Eu não sei para você, eu não sei como é que você vive esse momento. Hoje é o primeiro dia do ano, hoje nós estamos começando mais um ano, e eu não sei se o ano que passou para você foi um ano de portas abertas ou portas fechadas. Mas é claro que no início de um novo ano, é sempre aquele tempo em que nós fazemos planos e nutrimos grandes expectativas sobre novas oportunidades que podem surgir nas nossas vidas. Esperamos que novas portas se abram, mas, ao mesmo tempo, dá aquele friozinho na barriga, se vamos tomar decisões certas ou não. Por isso é que muitas pessoas, nessa época, buscam orientação nas previsões, nos astros, etc. Outras pessoas são supersticiosas, elas repetem rituais e buscam, assim, atrair boas vibrações e sorte. É assim todo o início do ano. Há uma antiga canção do reverendo Josué Rodrigues, cuja letra diz o seguinte: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Só a primeira parte dessa linda canção, dessa poesia do reverendo Josué Rodrigues, e ela diz muito a respeito desse tempo, desse momento que nós estamos vivendo. Primeiro dia do ano, momentos de planos, momentos de aspirações, de novidades, esperamos por algo bom que venha acontecer. Agora, como saber se nós estamos fazendo os planos certos? Como evitar a frustração de um plano mal sucedido? Como lidar com a ansiedade do desconhecido e com os riscos decorrentes das nossas escolhas? O texto que nós acabamos de ler aborda essas questões. É uma carta escrita para amigos que moram numa outra cidade, expondo os seus planos para o futuro. Paulo está escrevendo aos coríntios, expondo a esses amigos os seus planos para o futuro, falando de oportunidades e de dificuldades, e acima de tudo, da sua confiança na vontade de Deus. Talvez você já tenha lido a primeira carta aos Coríntios centenas de vezes e nunca tenha parado para meditar sobre esses detalhes dessa pequena porção que nós acabamos de ler já no final da carta. É aquela parte da leitura em que, normalmente, a gente já liga o piloto automático, porque trata de saudações, nomes de pessoas, aquelas palavras finais de despedidas. Normalmente, nós nos interessamos pelas grandes doutrinas que são expostas pelo apóstolo Paulo na carta. O capítulo anterior, por exemplo, o capítulo 15, trata da ressurreição, capítulo 12 fala dos dons, e o capítulo 13 tem aquela magistral apresentação sobre o amor. Mas, nesse texto que nós acabamos de ler, que aparentemente é insignificante, parece que não tem uma mensagem aí para nós aprendermos de Deus, nós podemos, sim, aprender princípios essenciais para a nossa caminhada da fé, sobre planos e portas. Então, quero convidar você a meditar junto comigo nesse texto, para nós extrairmos aqui do texto a mensagem, a orientação, aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. O primeiro ponto que o texto nos ensina é que nós precisamos fazer planos. Parece óbvio, né? Parece aqui uma fala muito clara, muito óbvia, mas eu e você precisamos fazer planos. A primeira parte do texto, dos versículos 5 até o 7, parte A, diz o seguinte: irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Paulo está planejando, Paulo está estabelecendo um roteiro, uma agenda. Ele diz, porque devo percorrer a Macedônia. Se você consegue visualizar o mapa, Paulo, nesse momento, está em Éfeso. Éfeso, hoje, é o que nós conhecemos como Turquia, aquela região ali, que antigamente era conhecida como Ásia Menor. No tempo de Paulo, essa região era chamada de Ásia Menor. Então, Paulo, nesse momento em que escreve a carta aos Coríntios, se encontra em Éfeso,
fazendo um trabalho, mas ele tem o desejo de ir até Corinto, visitar essa igreja. E pelo roteiro traçado por Paulo, você percebe que, se ele seguir esse roteiro, ele vai fazer uma espécie de meia-lua, subindo, e como se fosse um arco, uma meia-lua, chegando até Corinto, que fica na Grécia, na região da Acaia, naquela época chamada de Acaia. Então, veja, o plano de Paulo é sair de Éfeso, fazer uma viagem e passar por vários pontos nessa região da Macedônia, até que ele chegue à região da Grécia, onde é Corinto, é a capital da Acaia, e assim ele possa visitar os irmãos daquela igreja. Então, Paulo, então, planeja e apresenta os detalhes do seu planejamento. É lícito, meus irmãos e minhas irmãs, fazermos planos para a vida, para a nossa família, para os nossos estudos, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, planos de viagens, planos de lazer, etc. Tudo isso é legítimo e é lícito, e você tem o dever e o direito de fazer. É lícito nós planejarmos a vida, estruturarmos aquilo que nós desejamos fazer, é lícito sonharmos em alcançarmos objetivos, conquistarmos algumas coisas, tudo isso é lícito, é legítimo. Paulo informa a igreja de Corinto acerca dos seus planos de viagem para visitá-los. Ele tem planos, projetos, Paulo tem uma agenda, e ele quer cumprir essa agenda. O texto deixa claro para a gente que Paulo deseja cumprir essa agenda, porque ele planeja passar o inverno, ele planeja passar um bom tempo com a igreja de Corinto. Ele diz que não quer passar rapidamente, ele diz que quer desfrutar de um tempo para estar com os irmãos, para conversar com os irmãos, para poder mutuamente ministrar naquela igreja tão querida pelo apóstolo Paulo. O comentador Leon Morris afirma que os movimentos de Paulo são tentativos. É interessante essa fala do comentador sobre o texto de Coríntios. Ele diz que os movimentos de Paulo são tentativos, ou seja, ele não estabelece algo definitivo. Ele traça planos, ele estabelece um roteiro, uma agenda, mas ele não estabelece nada em termos definitivos. Ele quer que os seus amigos saibam que ele planeja estar com eles, talvez até mesmo para passar o inverno completo, como diz o texto. O apóstolo estabelece com certeza que virá a eles. Marca a data da visita como devendo ocorrer por ocasião de sua passagem pela Macedônia. Isso que nós vemos aqui no texto. Agora, quando o apóstolo usa a expressão "e bem pode ser", você vai encontrar essa expressão na sua fala, "e bem pode ser", isso nos lembra a incerteza dos restantes movimentos do apóstolo. Então, quando ele diz que quer ir à igreja de Corinto, quer visitar a cidade de Corinto, ele estabelece uma certeza, um alvo. Mas, dali para frente, ele não tem certeza do que vai acontecer. Quais são os movimentos posteriores? Por exemplo, aqui quando ele diz, então, bem como, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Numa outra tradução dessa passagem, dessa frase, o texto pode ser lido da seguinte maneira: aonde quer que eu vá. Então, Paulo estabelece como meta ir a Corinto, passar um tempo com a igreja, passar o inverno com a igreja, aquele período de comunhão, para que após esse período ele seja encaminhado. Para onde Paulo vai depois desse período? Ele ainda não tem definido. Então, essa expressão é uma expressão de incertezas. Isso reflete a incerteza de Paulo quanto ao destino final da sua viagem. Estava claro no seu plano passar pela Macedônia, pousar em Corinto, passar um tempo em Corinto, mas depois desse ponto, Paulo não tinha objetivos definidos. Se nós lermos o livro de Atos, lá no capítulo 20, versículos 1 a 3, vamos descobrir o que aconteceu, né? Nós vamos descobrir lá em Atos, capítulo 20, versículos 1 a 3, você não precisa abrir agora o texto, mas anota aí para fazer a leitura em casa. Ficamos sabendo que ele foi de Éfeso para Macedônia, de fato, e depois ele foi para a Grécia, onde ele permaneceu cerca de 3 meses. Então, essa primeira parte do texto ensina para a gente que é necessário fazer planos. Apesar de todas as variáveis e incertezas da vida, é legítimo fazermos planos. Nós estamos começando um novo ano. Talvez você já tenha parado
para rascunhar aí a sua agenda, os seus planos para esse novo ano. Se ainda não fez, ainda dá tempo. Esse é o tempo de, ouvindo o bom conselho do apóstolo Paulo, através da palavra de Deus na carta aos Coríntios, fazer um planejamento de vida. É lícito e nós devemos fazer o nosso plano. Apesar das dificuldades, incertezas, apesar das variáveis, né, é legítimo, é uma bênção, é a orientação da palavra de Deus que nós façamos os nossos planos. O segundo ponto que nós aprendemos nesse texto, nessa passagem, é que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Você vai encontrar essa expressão na segunda parte do versículo 7, quando Paulo diz, se o Senhor o permitir. É interessante que há dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro extremo é não fazer planos. Há pessoas que não planejam, há pessoas que improvisam, vivem a vida no sobressalto. Esse é um extremo, o extremo de não fazer planos. Agora, o outro extremo que nós devemos evitar é o extremo de fazermos planos sem submetê-los à vontade e à direção de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, são dois extremos que nós devemos evitar. Nós não podemos viver uma vida totalmente aleatória, sem planos, sem uma estrutura, sem algo que nós precisamos seguir, desejamos seguir, metas a alcançar. Agora, de outro lado, fazer planos e não submetê-los à vontade de Deus é loucura, é insanidade, é insensatez. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, o texto diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando Tiago também escreve a sua carta, saindo um pouco de Paulo e usando aqui o outro apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, ele diz agora, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que por um instante que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Então, nós devemos evitar os dois extremos. Primeiro, de não ter planos. E o segundo, de fazer planos sem considerar a vontade do Senhor. Paulo estava planejando uma viagem para o norte da Grécia, durante o verão, depois de completar a sua estada em Éfeso. Mas isso também foi adiado por razões que, igualmente, ficam claras na segunda carta. A gente vai perceber que todo esse plano de Paulo acaba não se concretizando da maneira como ele desejava, como ele esperava. Paulo tem a consciência de que todos esses planos estão sujeitos à vontade do Senhor e que, normalmente, a vontade do Senhor não é clara até o último minuto. Eu não sei se isso acontece com você ou se só acontece com Paulo. Na verdade, a vontade de Deus ela não se revela de uma maneira completa, de uma vez só. A vontade de Deus vai se revelando aos poucos, ela vai se mostrando para nós a partir do momento em que nós buscamos, a partir do momento em que nós buscamos em Deus, em oração, através da sua palavra, conhecer, saber qual é a sua vontade. Mas a vontade de Deus nem sempre se mostra tão clara para nós. E era o que acontecia com Paulo, ele almejava, ele planejava, mas nem tudo que foi planejado aconteceu da maneira como ele esperava. Note-se que a condição que estabelece, se o Senhor o permitir. Paulo é servo do Senhor. Paulo tem que ir aonde o Senhor quiser que ele vá. Portanto, todos os seus planos têm que se sujeitar à condição, expressa ou não, de que o Senhor pode intervir e dirigi-lo para outra parte. Então, isso é claro, tanto na vida de Paulo, quanto nas nossas vidas hoje. Sabe quando você está assistindo um filme pela segunda vez? E aquela cena que é aparentemente tranquila, você já sabe que ela vai se transformar ali num ponto de tensão? Então, é mais ou menos assim quando nós já lemos o Novo Testamento, especialmente a segunda carta aos Coríntios e o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que os planos de Deus para o apóstolo Paulo foram diferentes do que aquilo que ele tinha
planejada efetivamente ali, como ele propôs aos seus irmãos de Corinto. Mesmo que Paulo soubesse de tudo isso anteriormente, eu posso afirmar para você que, com certeza, ele não desistiria desses planos. Mesmo que Paulo soubesse que nem tudo aconteceria da maneira como ele imaginou, mesmo assim, ele não desistiria desses planos. Acerca da expressão, se o Senhor me permitir, João Calvino nos ensina o seguinte: os crentes devem adicionar essa cláusula em todos os seus planos e intenções, pois é muito temerário comprometer-se a traçar planos definidos para muitos eventos futuros, visto que não temos um único momento sob o nosso próprio controle. Então, o primeiro ponto é que nós devemos fazer planos. Nós devemos planejar aquilo que nós desejamos. Mas a segunda lição importante que nós aprendemos com esse texto, através dessa carta de Paulo aos Coríntios, é que nós devemos submeter a nossa vida, os nossos planos, as nossas intenções e desejos à vontade de Deus. Paulo deseja estar com os coríntios. Paulo faz uma agenda para isso, faz um plano para isso. Mas ele diz, se o Senhor o permitir. Então, devemos planejar, mas devemos também submeter os nossos planos à vontade soberana do nosso Deus. O terceiro e último ponto que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos entrar pela porta que Deus abre. Leia comigo novamente os versículos 8 e 9, quando Paulo diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Essa parte final do texto, Paulo fala sobre a necessidade de aproveitar as oportunidades que Deus abre. Nessa parte final, ele fala sobre uma porta aberta, uma porta grande e oportuna, mas ao mesmo tempo ele fala sobre adversários, ele fala de oposições. Precisamos entrar pela porta que Deus abre. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. É interessante que o verbo abriu, que Paulo usa aqui nesse texto, ele se encontra no tempo chamado perfeito, que significa que a porta permanece aberta. Não é uma porta que foi aberta momentaneamente e que vai fechar. Não. A palavra usada por Paulo aqui, quando ele diz que uma porta se me abriu, essa porta permanece aberta, essa porta foi aberta por Deus, e ela permanece aberta, segundo a vontade de Deus. Essa porta é grande. Paulo diz que a porta é grande, a expressão usada por Paulo pode ser traduzida como escancarada, dilatada, sabe? Uma porta aberta, mas não é uma fresta de porta, é uma porta escancarada. A via de acesso aberta por Deus para a proclamação do Evangelho é para alcançar muitas pessoas. A obra de Deus, através de Paulo, na cidade de Éfeso, é uma obra que vai produzir muito fruto. Por isso, a porta é grande. A porta aberta por Deus é uma grande porta. E Paulo usa uma outra expressão interessante. A porta é oportuna. No nosso português, a tradução de oportuna parece não fazer muito sentido. Paulo usa um adjetivo que é incomum para um substantivo como porta. Porta oportuna. Na verdade, a expressão significa eficaz, produtiva, ativa, efetiva. É isso que veio trazido aqui para a nossa versão como oportuna. Na verdade, Paulo está se referindo à espécie de atividade aberta por Deus através daquela porta. Na verdade, não é a porta que é oportuna. Na verdade, a porta abre para o apóstolo Paulo. A porta aberta para o apóstolo Paulo é uma porta que vai permitir que o trabalho de Deus, através de Paulo, seja um trabalho eficaz, seja um trabalho produtivo, seja um trabalho maravilhoso. Agora, a última expressão aí do texto refere a adversários. Então, Paulo diz que a porta é grande, a porta é oportuna e há adversários. É interessante que o apóstolo Paulo coloca, ao lado dessas duas expressões, aberta, porta grande, porta oportuna. Ao lado dessas expressões, o apóstolo Paulo coloca uma situação de oposição. É curioso, porque
parecem duas coisas que não combinam. Aparentemente, a gente falar de oportunidade e de oposição são situações que parecem não combinar. Veja também que o texto não usa conjunção adversativa mais. O texto usa, a conjunção aditiva e. Porque a gente é tentado a fazer a seguinte leitura. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas há muitos adversários. Automaticamente nós fazemos esse tipo de leitura, que está errada, está equivocada. Paulo diz, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Essa abrupta referência de Paulo aos muitos adversários faz-nos lembrar que, normalmente, não se deixa que o cristão se dedique ao seu trabalho sem ser molestado. Meus irmãos, se vocês desejam servir a Deus, se vocês desejam agradar a Deus, se nós optamos, se nós escolhemos fazer a vontade de Deus, é certo que haverá oposição. Faz parte das condições em que servimos a Deus. Quando nós temos grandes oportunidades de serviço, também há grandes dificuldades nos caminhos. E o texto diz isso não para nos desencorajar. E o objetivo do apóstolo Paulo, ao fazer essa referência aos adversários, não é se encolher, não é se intimidar, não é se desencorajar. Nos dias atuais, os cristãos têm a tendência de acreditar que oportunidade é sinônimo de facilidade. O evangelho que se prega hoje, o tipo de mensagem que se ouve muito por aí, é que oportunidade, porta que Deus abre, significa facilidade. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que esta porta é ampla, esta porta é grande, esta porta é oportuna e também é uma porta que vai encontrar oposição. A presença da oposição não indica que nós nos desviamos da palavra de Deus ou da vontade de Deus. A presença da oposição mostra, muitas vezes, que nós estamos no centro da vontade de Deus. Muita gente, diante da primeira dificuldade, quer pensar, quer achar, quer fazer crer que aquilo não é mais a vontade de Deus e desiste, e abandona, e deixa de seguir em frente. Mas a presença da oposição não quer dizer que nós nos desviamos da vontade de Deus. Muito pelo contrário. Paulo não tem essa visão romântica do Evangelho e da vida cristã. Ele enxerga a oportunidade da porta que foi escancarada por Deus, mas também discerne os adversários que ele tem que enfrentar. Paulo está muito consciente de que ele tem uma porta aberta, mas, ao mesmo tempo, ele tem que enfrentar a oposição. Agora, que oposição é essa que nós vamos descobrir lá no livro de Atos dos Apóstolos? Apesar dele não se referir aqui claramente, expressamente, na carta aos Coríntios, a qual seja essa oposição, no capítulo 19 de Atos, nós percebemos pelo menos 3 focos evidentes de oposição. Primeiro, as forças espirituais do ocultismo. Atos capítulo 19, versículo 19, o grande avivamento em Éfeso culminou com a queima dos livros de feitiçaria em praça pública. É uma cena memorável em que aquelas pessoas que tinham livros de artes mágicas, elas vêm à praça pública e queimam todo aquele material, elas renunciam àqueles pactos. Então, há forças espirituais da maldade, há forças espirituais do ocultismo que atuam na cidade. Vamos lembrar que no final da carta aos Efésios, há uma instrução sobre a nossa luta, que é espiritual. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados e potestades. Paulo entendia muito claramente isso. Paulo sabia com quem ele estava lidando. Então, esses adversários que vão se apresentar, mesmo nessa porta, nessa oportunidade maravilhosa que Deus abre, são adversários espirituais. Meu irmão, minha irmã, não descuide dessa questão, não descuide desse ponto na sua vida. Nós vivemos debaixo de uma posição espiritual. Nós vivemos envolvidos numa batalha espiritual que se levanta sempre que nós nos dispomos a obedecer à vontade de Deus.
Segundo foco de oposição é a associação dos ourives, liderada por Demétrio. Atos, capítulo 19, dos versículos 23 a 40. Você pode ler depois aí no seu dever de casa. Atos 19, 23 a 40. O impacto do evangelho afetou os interesses econômicos ligados ao comércio de imagens de Diana. Diana, que era a grande padroeira ali de Éfeso, a grande Diana dos Efésios, movimentava um comércio intenso de imagens, de nichos, e esse Demétrio era o líder dessa associação de classe que produzia imagens e vivia desse comércio. Então, a chegada do Evangelho e a transformação que se opera naquela cidade, em consequência da pregação da palavra, gera um tumulto nessa cidade, um tumulto esse liderado por Demétrio, onde a palavra de Deus chega. Os rebeldes à vontade de Deus reagem, fazendo violenta oposição. Então, não espere que seja diferente. Então, nós temos atuação espiritual, nós temos adversários que não estão no plano físico, são hostes espirituais da maldade, mas, ao mesmo tempo, há oposição humana, porque o Evangelho transforma a realidade da cidade, o Evangelho transforma a realidade da sociedade. O terceiro ponto de oposição parte dos judaizantes. Você vai perceber que, lá em Éfeso, Paulo começa, no capítulo 19 de Atos, capítulo 19, versículos 8 e 9, Paulo começa pregando na sinagoga, e ele passa 3 meses ensinando na sinagoga, até que o texto de Atos nos mostra que ele é expulso. Por quê? Porque os ouvintes, os judeus, se mostravam empedernidos, descrentes e falavam mal do caminho diante da multidão. Isso fez com que Paulo se retirasse dali e passasse a ensinar na escola de Tirano, onde ele permaneceu por 2 anos pregando o Evangelho. E todas essas informações que eu trouxe aqui, você vai encontrar no capítulo 19 de Atos, e você vai ver que, a partir daí, ocorre um grande avivamento nessa cidade de Éfeso, fruto da ação poderosa de Deus, que abre uma porta que é grande, que é oportuna, e que tem adversários, que tem oponentes, mas o fato de haver oposição não é um elemento desencorajador para a gente. Não é a oposição, a questão é que, mesmo com a oposição, nós temos a plena certeza de que é Deus que abre a porta. Paulo tinha essa convicção, e ele passa essa mensagem para os seus destinatários lá de Corinto, e essa palavra chega a nós hoje também. O fato de Deus abrir portas não significa que nós vamos ter uma passagem fácil, meus irmãos. O fato de Deus abrir caminhos não significa que nós vamos ter uma jornada tranquila. Oportunidades de Deus são oportunidades, mas vêm acompanhadas de dificuldades também. Dificuldades que são permitidas pelo próprio Deus para o nosso crescimento e que, para o final de tudo, o nome dele seja glorificado. Os versículos 8 e 9, que nós acabamos de ler e expor, revelam uma profunda compreensão de quando permanecer e quando seguir em frente do ministério. Paulo entendia isso. É claro que Paulo era incentivado pela grande porta e para um trabalho produtivo, mas ele também tem que lidar com uma oposição ferrenha, significativa. Eu quero lembrar você o seguinte: o ministério bem-sucedido normalmente chama a atenção de Satanás. Quando você quer fazer a vontade de Deus, você vai ter inimigos. Quando você faz os seus planos, submete os seus planos à vontade de Deus, quando você entra pela porta que Deus abre, com certeza haverá oposição, mas não tema a oposição, não tenha medo da resistência. Paulo não experimentou apenas a oposição, Paulo experimentou o poder de Deus. Paulo experimentou a graça de Deus, mesmo diante das tribulações, mesmo diante de toda a oposição, de toda a resistência ao seu trabalho. Paulo divisava a glória de Cristo em toda a parte, e ele não escolhia o lugar adequado segundo o seu bel prazer. Paulo estava preocupado em agradar a si mesmo. A preocupação de Paulo era estar onde ele pudesse ser mais útil e onde ele pudesse servir ao Senhor e pudesse pôr em evidência
a maior extensão do seu trabalho. Esse era o objetivo de Paulo. Por mais que ele enfrentasse perigos, por mais que ele enfrentasse oposições. Paulo já sabia, né, que a causa da sua estada em Éfeso porque uma porta foi aberta por Deus. A sua permanência em Éfeso, como ele afirma aos Coríntios, decorre da ação de Deus, que abriu uma porta grande, uma porta oportuna, mas também uma porta que enfrenta oposição. Aí você vai me perguntar, Marcelo, o que isso tem a ver comigo? Eu sou um cristão comum. Eu sou uma pessoa comum, eu não posso me comparar com o grande apóstolo Paulo, eu não posso me comparar com o tamanho do ministério de Paulo, ele está num patamar muito mais elevado, e as responsabilidades de Paulo eram muito maiores do que as minhas. Eu não posso me comparar com Paulo. Ele está falando de um ministério que produziu frutos até os nossos dias, um ministério que deu aqui origem a 13 cartas, boa parte do Novo Testamento. Quem sou eu, Marcelo, para me comparar com essa realidade de Paulo? Eu sou um cristão comum com as minhas próprias lutas. É verdade. Eu e você somos pessoas comuns, eu e você somos pessoas normais, mas, guardadas as devidas proporções, os princípios ensinados e vividos por Paulo se aplicam a todos nós cristãos. Primeiro, quando tratamos de eventos futuros, devemos planejar como se tudo dependesse de nós, mas, ao mesmo tempo, depender completamente da vontade de Deus. Eu vou repetir. Quando nós tratarmos do futuro, e hoje é um dia propício para isso, hoje é o primeiro domingo do ano, hoje é o primeiro dia do ano. Então, quando nós pensamos acerca do futuro, nós devemos planejar. Paulo nos ensina que o planejamento é legítimo, é lícito, e nós devemos planejar. Mas vamos planejar como se tudo dependesse da gente. Vamos pensar em todos os detalhes, mas, ao mesmo tempo, vamos depender completamente de Deus. Segundo, nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus e enxergar as portas que Ele abre e fecha para nós. Precisamos discernir qual é a vontade de Deus para nós e, assim, enxergar, compreender, interpretar aquelas portas que Ele abre e também as portas que Ele fecha para nós. Terceiro, não precisamos temer entrar pela porta que Deus abre. Não tenha medo de entrar por aquela porta que Deus abre para você. Ainda que isso signifique enfrentar perigos, adversidades e oposições. Ainda que a porta que Deus abre para nós signifique o novo, o desafio, algo que talvez a gente tema naturalmente, mas não deixe de entrar na porta que Deus abre. Não tema entrar na porta que Deus abre. Confia na vontade do Senhor. Sabe aquela canção que nós lemos no início aqui da mensagem, do pastor Josué Rodrigues? Ela termina assim, a última parte da canção diz assim: abrindo ou fechando, são portas que orientam, no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. O que neles esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Abrindo ou fechando, são portas que orientam. Lembra do início da música? Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero, o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. As portas de Deus são orientações, fechando ou abrindo, são portas que orientam, no tempo certo e da maneira como Ele deseja para mim e para você. Espere em Deus, confie em Deus, porque é certo que você não vai se frustrar com a vontade de Deus. Eu e você hoje somos responsáveis quanto a tudo isso, assim como Paulo era no seu tempo. Paulo tinha uma responsabilidade, uma grande responsabilidade. Nós, dentro da nossa realidade hoje, também temos uma responsabilidade. Nós temos a mesma necessidade de fazer um planejamento humilde,
um pensamento estratégico, termos um pensamento estratégico, planejarmos a vida e colocar tudo debaixo da vontade de Deus. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós faremos isso, faremos aquilo. Se o Senhor abriu a porta para a gente, vamos entrar pela porta que Deus abre. Se o Senhor fechar a porta, vamos entender que é a vontade de Deus fechando a porta. E que em tudo isso, tudo que Deus faz é bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Ano Novo. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, a fazer aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Que o Senhor venha a produzir em nós a vida que essa palavra nos traz. Oramos e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero te agradecer, dizer o quanto eu sou feliz, pois eu sei que apesar de não merecer, o teu amor me dá a paz que eu sempre quis. Obrigado, Senhor, por me amar e dos meus pecados me redimir, e por estar comigo aonde quer que eu vá. A tua palavra é a luz que me faz seguir. Só tu és Deus e digno de receber a honra, glória e poder, glória e poder. Junto com os céus eu declaro a tua glória, Senhor. Que sejam pra te agradar, Senhor, minhas palavras, tudo que eu penso. Eu quero então proclamar as obras das suas mãos. Obrigado, Senhor, por me amar e dos meus pecados me redimir, e por estar comigo aonde quer que eu vá. Tua palavra é a luz que me faz seguir. Só tu és Deus e digno de receber a honra, a glória e poder, glória e poder. Junto com os céus eu declaro a tua glória, Senhor. Que sejam pra te agradar, Senhor, minhas palavras, tudo que eu penso. Eu quero então proclamar. Junto com os céus eu declaro tua glória, Senhor. Que sejam pra te agradar, Senhor, minhas palavras, tudo que eu penso. Eu quero então proclamar as obras nas tuas mãos. As obras nas tuas mãos. Pai bondoso, Deus misericordioso, soberano Pai, nós somos gratos, Senhor, pela vida. Somos gratos, Senhor, por esse ano que passou. Tu tens nos acompanhado, Senhor, Tu estás conosco o tempo todo. Tu estás colocando nos nossos corações os Teus desejos, os Teus desafios,
e o teu povo aceita e agradece. Pai bondoso, neste primeiro dia do ano, nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial para essa igreja, para todos os cristãos no mundo inteiro, Senhor. Nós estamos enfrentando verdadeiros desafios entre nós todos, no mundo todo, e só com o teu auxílio, Senhor, só com a tua paz nos nossos corações é que nós podemos enfrentá-los com segurança, Senhor. Dá-nos essa alegria, coloca nos nossos corações toda essa alegria, meu Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos, na certeza que tu estarás conosco este ano e eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
Queridos irmãos, recebei a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja, ó Pai, presente em cada família aqui representada e sobre todos os teus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.